que é o ITCMD? Que imposto é esse? Lá na Constituição Federal tem um artigo que é o 155, e o 155 traz lá a previsão de todos os impostos que são estaduais, tá? Então o caput do artigo 155 da Constituição diz lá o seguinte, ó, compete aos estados e ao Distrito Federal, tá? Instituir impostos sobre, então é uma autorização da Constituição dizendo que o Estado pode, sobre o que o Estado pode instituir impostos. E aí logo o inciso 1º vai dizer o seguinte, a transmissão, causa mortes e a doação de qualquer bens ou direitos. Então, são duas situações em que tem esse bendito imposto, que é um imposto estadual. Primeira situação, quando alguém falece, a transferência dos bens que eram de alguém que faleceu e vai para os herdeiros, ou mesmo herdeiros testamentários, ou legatários, às vezes não necessariamente herdeiros, mas legatários, isso paga um imposto. O mesmo imposto, em condições diferentes, paga as pessoas que, por ato entre vivos, faz doação, recebe um bem em doação para outro, de uma pessoa para outra. Esse é o ITCMD, Imposto sobre Transmissão, Causa Mortes e Doação. Esse é o ITCMD. Aí tem alguns estados que vai chamar de ITD, ITCD, não importa. Tá? ITCMD é isso. Qual é a relação do ITCMD com a holding? Bom, quando a gente faz a holding familiar, algumas pessoas acreditam erroneamente que o sistema se esgota, e aí é muito bom deixar isso claro, a holding familiar é um sistema, a holding familiar não é uma empresa, você pode ter uma empresa holding, ok? Que é uma empresa de participações societárias. Então eu quero comprar ações da Apple, do Itaú, da Vale. É para isso, eu quero montar uma empresa para comprar ações. Essa empresa, e ainda vai virar sócia da padaria da esquina, tá ótimo. Essa empresa, ela é uma holding, é uma empresa de participações societárias. É uma empresa. Holding. Ponto final. Ah, não, eu vou montar uma holding familiar. Qual é o intuito desse familiar? Sinal que você está constituindo um sistema em que tem ali uma ideia de organização do patrimônio da família. Bacana, legal. Então, vou montar uma holding familiar, não é necessariamente uma empresa. Pode ser uma? Pode. Podem ter várias, mas é um sistema. Então, quando você monta esse sistema, é errado pensar que ele se esgota na constituição dessa empresa. Ou mesmo que ele se esgota no que a gente chama de institucionalização do patrimônio. É o momento em que você pega o patrimônio da pessoa física, traz para dentro da pessoa jurídica, e esse patrimônio, então, deixa de estar personificado e passa a estar institucionalizado, porque ele deixa de pertencer a um CPF e passa a pertencer a uma instituição que pertence àquela família. Então, nesse momento, ainda não está esgotado o sistema de holding. O sistema de holding, para ser um sistema de planejamento patrimonial da família, ele tem que avançar até a organização do patrimônio envolvendo a última geração. Se ele não envolve até a última geração, ele ainda está capenga. Né? Ele está capenga. O ideal seria que ele seguisse até os netos, quem sabe. Ou pelo menos que fosse até a última geração, ou pelo menos até a próxima geração, ou pelo menos até a última geração maior de idade. Mas maior de idade também é opção, pode ir até o menor, não tem problema nenhum. Mas ao chegar nesta geração seguinte, a organização do patrimônio, para que com isso você consiga evitar a existência de um inventário, vai ter a figura do imposto, deste imposto, do ITCMD. Eu não quero falar de doação direta. Vai ter a figura do ITCMD. Beleza? A questão não é um imposto que se paga a menos. É outro imposto. Então não é você pegar o imposto que incidiria sobre a herança, que é o ITCMD. Olha que louco isso, Elaine. Não é você pegar o imposto sobre a herança, que era o ITCMD, e reduzir e agora pagar menos porque você faz uma doação. Não é redução de imposto. É não pagar imposto sobre herança nenhum. Por quê? Porque não tem herança.
Ah, Márcio, mas vai ter que pagar ITCMD do mesmo jeito? Sim. ITCMD, sim, por um acaso é a mesma sigla. Mas são dois fatos completamente diferentes. Por exemplo, eu tenho 2 carros. Beleza? Eu tenho 2 carros. E quanto eu tenho que pagar de IPVA? Nada, porque eu não pago IPVA, porque aqui nos Estados Unidos não tem esse maledeto imposto, ok? Então não tem. Mas brincadeira à parte, eu tenho 2 carros no Brasil, tá? Eu pago IPVA. É o mesmo IPVA? Não. São 2 IPVAs completamente distintos, com valores distintos e até se bobear com base de cálculo distinta se forem dois veículos automotores, por exemplo, de combustíveis diferentes, né? O GNV é uma coisa, o álcool é outra, o bicombustível é outra, entendeu? Então, apesar de ser a mesma sigla, o mesmo imposto, são 2 impostos incidindo de forma diferente. Então aqui é muito similar a isso, Elaine. Você tem a figura do imposto sobre herança que vai incidir contra, e quando eu falo contra, eu estou chamando do contribuinte, tá? Contra o herdeiro. O herdeiro é o contribuinte, beleza? Então vai incidir contra o herdeiro no dia que esse pai não estiver mais aqui, tá? Quando você monta o sistema de holding familiar, esse imposto não vai ser reduzido. Ele não vai ter. Ele não vai ter. Ah, mas vai ter o mesmo ITCMD? Sim, também vai ter ITCMD, mas sobre um outro fato gerador, que é a doação. E essa doação é uma doação completamente diferente da doação comum de direito civil. É uma doação que envolve regras de direito empresarial. E essa doação, ela vai ficar... você consegue fazer essa transação ser muito mais barata do que comparado com a herança. Não é redução do imposto sobre herança de X para Y. E nem é redução do imposto de doação de Y para Z. É substituir o imposto de herança X por um imposto de herança Z. Completamente diferente. E a lei é a mesma que vai tratar dessas 2 possibilidades, tanto da doação quanto da herança. Mas como você muito bem falou, são dispositivos e naturezas distintas. A causa desse fato, ela é distinta. Quer explicar o porquê disso, Márcio? Porque, vamos lá, quando você faz por esse mecanismo que a gente utiliza na holding familiar, não tem você institucionalizou o patrimônio. Se você institucionalizou o patrimônio, a quem pertence o patrimônio agora? Agora o patrimônio é da família, não? Exato, pertence a essa instituição da família. E o que acontece quando essa instituição da família morre? A instituição da família não morre, Márcio. É isso aí, Elaine. Muito bem resistido à pegadinha. Não morre. Esse é o detalhe. A instituição da família não morre, ela vive para sempre. Quem morre são seres humanos. E seres humanos que já não são mais titulares de bens, ok? Se ele não tem nada, o que a pessoa pobre de marré, tem que fazer de inventário quando falece? Nada. 0. Ok? Inventário de 0 é 0. Não tem inventário. Beleza? Então, quando a pessoa que fez a holding falece, não tem inventário. O inventário simplesmente não existe. Ele acaba a existência do inventário naquela família. Beleza? E é por isso que a gente fala, Elaine, que o inventário vai acabar. E ele não vai acabar porque vai desaparecer da lei. Ele vai acabar porque um dia o povo brasileiro, assim como aqui nos Estados Unidos, assim como na Alemanha, na França, na Suíça, não é possível que esses países medíocres que eu estou citando façam e o Brasil não vai copiar. Ok? Mais cedo ou mais tarde vai. Então... essas famílias vão se dar conta que não pode deixar para o inventário, que o inventário custa caro, e não vai mais acontecer. Inventário só vai pegar incauto ou imigrante que não conhece a lei. Só, mais ninguém. Então, o que a gente faz é evitar o inventário, porque a gente tira esse fato gerador do imposto, ok? Que é a morte, ok? Desvincula a morte de bem, ok? E aí você passa a ter um outro imposto, que é o imposto de doação, uma doação que tem as regras próprias lá do direito empresarial.